Então vamos lá, gente. Obrigado, Pedrão. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do curso de intensiva. Hoje vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre proteína C reativa e o uso dela na UTI. Já queria falar que eu sei que é um tema meio chato, vários de vocês quando viram o programa talvez tenham dado uma brochadinha de leve ali quando viram isso, mas acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eu já tinha uma ideia bem clara quando eu escolhi esse tema, uma ideia concebida ao longo do curso de clínica, de que a PCR não ajuda muito a gente na UTI, mas eu não sabia explicar o porquê disso. Quis ir atrás disso, ver na literatura o que a gente tinha para embasar melhor essa escolha de não pedir o exame. Não encontrei uma resposta muito clara, tipo, não existe um estudo que comparou pedir PCR e não pedir PCR, o paciente vai melhor ou pior, mas acho que eu consegui montar uma linha de raciocínio, uma ideia para poder justificar a gente não usar. Acho que ter essa ideia bem clara na cabeça e saber passar para os outros é importante, porque é uma ideia que diverge bastante de outras equipes, e que a gente na UTI vai ter que trabalhar com os outros, saber também explicar e ensinar o nosso ponto de vista para as outras pessoas, para conseguir um trabalho mais legal em prol dos nossos doentes. Então vamos lá, vamos começar. Só um sumário aqui, começando falando um pouquinho sobre o que é a PCR, a história dela, para que ela é usada, e daí depois a gente foca um pouquinho na UTI. Vou separar um pouquinho na hora de a gente falar do uso dela na UTI, pacientes cirúrgicos, vou colocar alguns adendos ali do paciente cirúrgico, depois a gente falar os dois principais motivos para usar a PCR na UTI, para a retirada precoce do antibiótico e para ajudar no diagnóstico de infecção. Depois a gente tenta fazer algumas conclusões aí. Primeiro, a PCR, o que ela é. Descrita inicialmente em 1930 pelo Tillett e Francis, num trabalho que eles pegaram pacientes com pneumonia por pneumococo. Eles conseguiram separar um precipitado que eles chamaram de fração C somática do pneumococo e viram que o paciente, enquanto ele estava febril, ele tinha esse precipitado em grande quantidade, conforme eles iam tendo uma temperatura mais normal, esse precipitado foi diminuindo. Eles viram também que em um paciente que fez endocardite por um streptohemolíticos, ficou febril o tempo todo até o óbito, e nesse período todo ele manteve esse precipitado numa quantidade alta. Foi depois, só em 1940, que esses pesquisadores, Abernethy, Avery e MacLeod, descreveram ela como sendo uma proteína mesmo, identificaram como sendo uma proteína, e deram o nome de PCR, proteína C reativa. Essa aqui, a dita cuja, a proteína é um pentâmero formado por 5 subunidades, sintetizada principalmente pelos hepatócitos em resposta a citocinas, principalmente a IL-6, tem uma meia-vida plasmática de por volta de 19 horas ali, chega a uma concentração normal de até 0,8 mg por decilitro, mas em resposta a alguma inflamação pode chegar a aumentos de 10 mil vezes. E ela tem um clearance plasmático igual em indivíduos saudáveis e doentes. Isso é uma das coisas que fez ela ser tão atrativa para ser usada em contexto hospitalar, contexto de UTI, que independente de qual doença seu paciente tenha, ele vai ter um clearance igual. Então, se ela tiver aumentada no sangue, não é porque o rim não está funcionando, nada disso, seria porque estaria produzindo mais. A função da PCR ainda é meio controversa, de que a gente sabe que ela parece ajudar na resposta inflamatória, ativa complemento, aumenta a liberação de IL-10, em vários pontos ali da cascata inflamatória, e o que a gente sabe é que não tem descrição de deficiência dela em humanos, e ela é uma proteína bem conservada ao longo da cadeia evolutiva dos vertebrados. Então, independente de qual seja essa função específica, tem indícios de ser uma função bem importante para a gente. E ela é usada nos mais diversos contextos. Usada como biomarcador para prognóstico de TCE, pelo menos estudos para usar para isso. Para avaliar a mortalidade a longo prazo em pacientes com IC descompensada, delírio pós-operatório, risco de
DPOC em indivíduos fumantes a longo prazo, preditor de arritmia ventricular maligna, para predizer chance pré-cirurgia do paciente que vai fazer uma endarterectomia pulmonar, para ver chance de paciente com câncer e pneumonia crítica, até para screening de tuberculose em pacientes vivendo com HIV. Ou seja, ela pode ser usada para diversas coisas. Isso acho que já liga um alerta para a gente de que um exame que é usado em contextos tão diversos que nem esses, talvez não seja bom quando a gente tenta aplicar para um só contexto. Aqui uma super escala que eu fiz no Paint, mostrando mais ou menos a faixa do aumento da PCR em diversas situações. E numa infecção bacteriana, infecção fúngica e viral, o PCR pode estar ali por volta dos 50, chegando até níveis bem elevados. Pegando algumas doenças mais inflamatórias em si, febre reumática, eritema nodoso, aqui, cirurgia cardíaca com SEC, pancreatite, a gente vai vendo diversas faixas diferentes de PCR. IAM pode aumentar a PCR, quando tem choque cardiogênico pode dar PCR estouradaça, linfoma, câncer, inclusive intoxicação, como síndrome serotoninérgica, também pode dar uma PCR bem elevada. E o que chama atenção é que em qualquer faixa que você pegar o exame aqui, vai ter diversas causas encontradas na UTI que podem explicar isso, isoladamente. Então, ainda quando a gente pensa numa associação de fatores, uma bagunça. E para que ela é usada na UTI? Que nem eu falei, comentar um pouquinho de paciente cirúrgico, depois para retirada de antimicrobiano e para diagnóstico de infecção. Na UTI cirúrgica. Primeiro apresentar esse trabalho feito aqui no HC, o pessoal da anestésio fez ali na UAC, uma coorte prospectiva unicêntrica, em que eles pegaram pacientes admitidos lá na UTI no pós-operatório, com choque, que podia ser ou choque séptico ou CIRS. Eles admitiram esses dois pacientes, o PCR era medido diariamente, e aqueles pacientes que daí fechava como sendo choque séptico, a infecção tinha que ter uma infecção confirmada microbiologicamente ou no intraoperatório. Os pacientes nos dois grupos eram relativamente bem parecidos, a gente vê que os pacientes com choque séptico, que é essa primeira coluna, tinham uma gravidade um pouquinho maior, um APACHE maior, um SOFA maior, um pouquinho mais de vasopressor, já esperado, o paciente, talvez esperado o paciente séptico, na média, ser um pouquinho pior do que o paciente que está numa inflamação. E o que eles encontraram foi a variação da PCR na primeira semana desses pacientes, não teve diferença estatística significante. A gente vê que ali, a partir do quarto dia, no quinto dia em diante, talvez nos pacientes com CIRS, inclusive, seja um pouquinho mais alto do que a gente esperaria com o choque séptico. Assim, a gente esperaria que o paciente infectado ficasse com a PCR mais alta, eles encontraram, foi um sinal para o oposto. Então, já quebra um pouquinho da ideia pré-concebida que a gente tem de que PCR alta é infecção, e talvez não seja por aí mesmo. Esse outro estudo que a gente tem aqui, estudo belga, coordenado pelo professor Jean-Louis Vincent, avaliando também a cinética da PCR depois de uma cirurgia de grande porte. Ela era também avaliada diariamente por uma semana, e o que eles consideravam como infecção era caracterizado em conjunto com um infectologista. Que o fluxograma dos pacientes, no final eles pegaram 152 pacientes, grande maioria pacientes pós-cirurgia cardíaca, neurocirúrgica e infecções e cirurgias abdominais, sendo que nos abdominais tinha um pouquinho também de paciente que já estava infectado no pré-operatório, e fizeram a análise tanto desses 152 pacientes, quanto separando por grupo. Aqui a gente vê a evolução da PCR ao longo dos dias na média desses pacientes, no geral de todos, aqui mostra um pouquinho diferente do estudo aqui do HC que eu mostrei, que aqui eles conseguiram diferenciar os pacientes infectados a partir do quarto para o quinto dia, ali no quinto dia de uma diferença significativa da PCR entre os pacientes esses dois grupos aqui são os que pré-operatoriamente não estavam infectados, os pacientes que não infectaram a partir do quinto dia a PCR foi em tendência de queda, enquanto os que infectaram no pós-op começou a aumentar um pouquinho. E eles colocaram que a partir do D5,
uma PCR acima de 100 teria uma sensibilidade de 64% e uma especificidade de 69% para detectar uma infecção. Uma coisa significativa, mas que também quando a gente pensa no valor isolado de sensibilidade e especificidade, seria relativamente baixa. Nos pacientes neurocirúrgicos, tem essa diferenciação de PCR no D1, no paciente que infecta no pós-operatório, se mantém talvez um pouquinho ali ao longo dos dias, e no paciente com cirurgia cardíaca, eles não conseguiram abrir a curva entre o paciente infectado e não infectado. Alguém falou alguma coisa aí? Acho que foi interferência. Ok, continuando. Esse outro estudo que eu peguei aqui, acho que eu esqueci de um estudo holandês, desculpa. Eu achei mais interessante, porque eles fogem um pouquinho da ideia de ficar falando de sensibilidade, especificidade, se o PCR vai ajudar ou não no diagnóstico, e o que eles avaliaram principalmente, ou então uma das conclusões, foi o que a gente vai fazer com esse PCR, foi o que ela significou para os pacientes. Foi uma coorte prospectiva unicêntrica também, numa UTI cirúrgica geral. O PCR era avaliado diariamente e os médicos não eram cegados para o PCR. Eles já tinham a prática de usar PCR no dia a dia, e então eles mantiveram isso. O que eles dividiram inicialmente? Aqueles pacientes que tinham um evento, que podia ser tanto o paciente fazer um exame de imagem ou uma intervenção cirúrgica que não estava programada, uma toma, um ultrassom, uma endoscopia, ou então levar para laparô, para toracotomia, e o que eles chamaram de... Isso foi o evento geral, e o que eles chamaram de evento positivo era quando eles encontravam alguma complicação dentro desses eventos. Então, se o paciente era levado, por exemplo, para uma tomografia, era considerado um evento. Se a tomografia visse alguma complicação, alguma coisa que necessitasse de uma intervenção, era um evento positivo. Se viesse uma tomo branca, que não visse nada de complicação, evento negativo. Só que mostrando as características dos pacientes, relativamente parecido, talvez os pacientes que tiveram um evento realmente mais graves, mas passar para o que é importante. Aqui os eventos que tiveram. A gente teve desculpa, deixa eu só voltar aqui para esqueci o número. Foram 174 eventos em 77 pacientes. Ou seja, 97 não tiveram evento, e os eventos que a gente teve, alguns pacientes então tiveram mais que um evento, principalmente tomografia, uns 40% foram para tomografia, mas também a gente teve 30%, quase 30% dos pacientes que foram levados para o centro cirúrgico. Principais complicações encontradas: perfuração, isquemia, sangramento, abscesso, e o que a gente vê aqui já é que quase metade dos pacientes que tiveram evento não foi encontrado nenhuma complicação. Aqui, então, a gente vê o resultado do evento separado em cada um deles. A gente vê, inclusive, 9 pacientes no centro cirúrgico que não encontraram nada de diferente. E a PCR média dos pacientes ao longo dos dias. A gente vê que os pacientes que tiveram evento tiveram uma média de PCR acima dos que não tiveram o evento, mas quando a gente vai ver o evento positivo e negativo, não diferencia. Inclusive, o que eles acharam nas regressões dele foi que o paciente que tinha um aumento de PCR tinha uma chance maior de ser submetido a um evento, mas essa chance maior não se refletia a uma complicação. Que eu acho que a gente consegue pensar sobre esse estudo de conclusão, que talvez o estudo não era cegado, então os médicos assistentes sabiam da PCR dos pacientes, e talvez aqueles pacientes que tivessem uma PCR mais alta eram mais submetidos a intervenções, mais submetidos a exame, levados de volta para o centro cirúrgico, sem ter uma chance maior de ter complicação. A gente colocou os pacientes em risco de serem submetidos à intervenção sem uma chance maior de complicação. Quando a gente quando a gente tem na cabeça que transporte na UTI é arriscado,
acho que talvez a gente esteja submetendo os pacientes mais a risco, talvez por causa dessa PCR elevada, sem isso realmente significar um benefício para os nossos pacientes. Quando a gente fala, então, de retirada no paciente na UTI geral, retirada do antimicrobiano na UTI geral, a gente tem um estudo que saiu esse ano mesmo no JAMA, é um estudo randomizado de não inferioridade em 4 UTIs na Suíça. Pegaram só pacientes hospitalizados com uma hemocultura positiva para gram negativo. Talvez não se aplique tanto ao nosso cenário, porque excluíram pacientes febris ou que tiveram hipotensão no dia anterior da coleta da cultura. Mas acho que dá para a gente, pelo menos, tirar algumas ideias sobre isso. E eles randomizaram os pacientes no dia 5 de tratamento eficaz, conforme o antibiograma dessa cultura que era positiva. Eles separaram os pacientes em 3 grupos. O grupo PCR, que tinha o exame coletado a cada 2 dias, e era recomendada a retirada do antimicrobiano quando ela caísse 75% do pico, ou seja, quando tivesse menor que 25%. Os outros 2 grupos eram um tratamento fixo, de 7 ou 14 dias, conforme o grupo. Era um estudo de não inferioridade, uma margem até grande ali de 10% de não inferioridade, que tinha como desfecho primário um desfecho composto de falha de tratamento em 30 dias. Envolvia complicação supurativa, recorrência da infecção, mortalidade, mas um desfecho composto. Randomizaram, então, 504 pacientes, com quase 170 em cada grupo. Maioria paciente com E. coli, 75% de E. coli ali, algumas ISBL, algumas Klebsiellas também. E o tempo de tratamento do antimicrobiano. Esse aqui é no grupo com PCR, a gente vê uma mediana ali por volta de 7 dias. O grupo de 7 dias, a gente viu que teve uma aderência relativamente boa, o protocolo ali, usaram mesmo 7 dias. E o grupo de 14 dias também é a mesma coisa, usaram por volta de 14 dias. Chama atenção já que o grupo de PCR e o grupo de 7 dias foram gráficos bem parecidos de uso do antimicrobiano. Com relação aos desfechos, era um estudo que eu falei de não inferioridade, e o que eles concluíram foi não inferioridade de tratar com o PCR em relação aos 14 dias, ou de tratar por 7 dias em relação aos 14 dias. Beleza, um estudo, então, que mostrou que PCR é tão bom quanto um tratamento fixo de 14 dias, mas que o que talvez me chamou a atenção de acender é que é parecido com, pelo menos o tempo de uso de antimicrobiano é parecido com se tratar por volta de 7 dias. O que talvez dê para a gente pensar sobre o estudo é que a gente talvez não precise de um exame para dizer para a gente tirar o antibiótico mais cedo. O que a gente precisa talvez seja tirar o antibiótico mais cedo. A gente tem esse outro exame também, esse outro estudo que também avaliou isso, um estudo randomizado em 2 UTIs universitárias, que pegou paciente com suspeita clínica ou confirmação de infecção, tiraram alguns pacientes imunossuprimidos, pacientes cirúrgicos, ou que a gente já soubessem que ia precisar de um tratamento prolongado. Foi um estudo brasileiro feito lá em BH. O grupo PCR, eles tinham o tempo de tratamento definido conforme o PCR diário e a evolução clínica dos pacientes, e a retirada do antimicrobiano era conforme um protocolinho que eu já vou mostrar sobre a evolução do PCR. E naqueles pacientes que ficavam com o PCR elevado de forma persistente, era retirada conforme o mesmo tempo de tratamento que no grupo controle. Já no grupo controle, o tratamento era conforme evidências já estabelecidas. Que o protocolo da retirada do antimicrobiano no grupo PCR, aqueles pacientes que tinham um PCR abaixo de 100, depois que eles tivessem 3 dias completos de tratamento antimicrobiano, sem sinal de infecção, solfa caindo e um PCR abaixo de 35, eles tiravam o antimicrobiano. Se não tivesse esse PCR abaixo de 35 ou alguma outra coisa de não aqui, eles só tiravam o antibiótico quando o PCR estivesse abaixo de 35 ou no dia 7. Já aqueles pacientes com PCR acima de 100, eles esperavam 5 dias para fazer essa avaliação e era preciso que o PCR caísse em 50%. Se tivesse 5 dias, o paciente melhorando com PCR abaixo de 50,
parava o antimicrobiano. Se não, mesma coisa, esperava 7 dias ou o PCR abaixo de 50. Caía abaixo de 50%. Randomizaram, então, 135 pacientes, quase 70 em cada braço. Característica dos pacientes, só mostrar rapidinho, por volta de 60 anos aqui, a gente vê pacientes graves, um SOFA por volta de 60 ali, um SAPS-3, desculpa, por volta de 60, não, acho que não é o foco falar disso. E quando a gente fala de desfecho, foi bem parecido nos dois grupos. Os pacientes usaram uma mediana de 7 dias de antibiótico nos dois grupos, mas pela dispersão do uso do PCR, acabou usando por menos tempo um pouquinho, conseguiram achar um P significativo para usar em que o PCR diminuiu o tempo de uso do antimicrobiano. Meio estranho, achei isso, mas conseguiram esse resultado aqui. Mas é isso que eles têm. Mas quando me chamou a atenção, olhando os gráficos dele, que eles colocam de tabela, que olhando em cada dia a porcentagem de pacientes que estavam usando o antimicrobiano, teve mais diferença ali por volta no dia 6, o dia 7 de tratamento. Antes disso, os pacientes estavam usando igual, e depois disso também não tinha diferença estatística no uso do antimicrobiano. E assim, ninguém tira o antibiótico no D6. Acho que talvez, quando a gente pensa em um tratamento fixo, talvez o que o PCR conseguiu fazer foi dar coragem para a gente tirar um antimicrobiano que estivesse sobrando mais precoce. Mais uma vez me mostrou, o que me fez pensar é que o PCR seria uma muleta para a gente tirar um antibiótico mais precocemente, mas que talvez o que a gente precise fosse só tirar um antibiótico mais precoce. O paciente está melhorando, a gente confiar na clínica e tirar esse remédio mais rápido. Agora, coisa que tem talvez mais polêmica na literatura, é quando a gente fala sobre usar o PCR para o diagnóstico de infecção nesses pacientes. Pegar primeiro esse estudo holandês, feito em 2009, publicado, acho que foi 2010, enfim. Pegaram pacientes mistos com uma suspeita de infecção, SOFA maior que 2, e os pacientes eram conduzidos lá, e os investigadores, era uma coorte, né, retrospectiva, quem estava investigando era cegado tanto para procalcitonina quanto para PCR desses pacientes, e eles tentavam separar os pacientes em grupo com infecção provada e sem infecção provada. Pegaram no final 157 pacientes que tinham todos os biomarcadores coletados nos dias necessários, fecharam 63 pacientes com a infecção com a sepse provada e 94 pacientes sem a sepse estar provada. Que nem a gente... que é a tabela 1 do estudo, ficaram pacientes bem parecidos nos dois grupos. O que tem de diferença aqui, né, só quando a gente vê os desfechos que os pacientes, acho que a gente esperaria também, pacientes com uma sepse provada, ficaram mais tempo na UTI, ficaram mais tempo no hospital. E o que eles conseguiram avaliar com relação ao PCR nesses dois grupos é que não teve diferença aqui no D1, não teve diferença do PCR entre os dois grupos, não ajudou a diferenciar. Mesmo quando a gente tenta avaliar quando eles pegavam para tentar avaliar diversos cortes de PCR para se diferenciar o paciente com infecção e sem infecção, que a gente vê um desempenho bem baixo. Quando você põe, que nem a gente espera, quando você tenta fazer um exame mais sensível, tinha menos sensibilidade, menos especificidade, e o contrário depois. Mas, de forma geral, um desfecho bem ruim. Quando a gente vê a curva ROC, aqui a gente tem a diagonal, que seria um estudo que não ajuda nada, uma acurácia de 50%, ou seja, você coletar o exame seria a mesma coisa que você jogar uma moeda para cima para dizer se o paciente está infectado ou não, e tanto o PCR quanto a procalcitonina saíram bem ruins, saíram bem mal nesse estudo especificamente. Daí você pode falar para mim, pô, Pedro, mas esse estudo aí viu o PCR de forma isolada ali, foi um nível de PCR, a gente já sabe, quem quer usar PCR já sabe que não é assim que usa, que o certo é avaliar a curva do PCR
e ver se vai ajudar a gente a dizer se o paciente está infectado ou não. Tem esse estudo, então, português, do POVO, que avaliou também uma coorte prospectiva, numa UTI mista, e pegaram os pacientes que ficaram mais de 72 horas na UTI, e o PCR era medido diariamente até a alta da UTI e óbito. E tentaram, com a curva do PCR, ver a correspondência da curva do PCR com a infecção dos pacientes. Os pacientes que eram infectados tinha que ter critérios específicos de infecção, segundo o CDC, cultura positiva, não podiam estar usando antibiótico nos últimos 5 dias, tiraram esses pacientes para não confundir, e chama a atenção que o grupo de não infectados eram pacientes que não tinham sinais de infecção. Já acende um alerta aí, pelo menos para mim acendeu, que tipo, não é o contexto que a gente costuma usar, que quem usa PCR costuma usar. Seria útil para identificar aquele paciente que a gente está na dúvida se a runheira dele é infecciosa ou não. Nesse estudo, eles pegaram pacientes bem separados mesmo, aquele que tinha infecção confirmada e aquele que não tinha sinal nenhum de infecção. Consideraram como D0 o dia de diagnóstico da infecção no grupo infectado ou o dia da alta no grupo não infectado. As características, pacientes bem diferentes mesmo, aqui no grupo de infectados, uma boa parte de paciente respiratório, que tinha bem menos no grupo não infectado, pacientes ginecológicos, SOFA diferente, pacientes bem diferentes. E eles identificaram esses 4 padrões diferentes de PCR. Primeiro, aquele paciente que a PCR vinha em ascensão até o D0 aqui, ou seja, até a alta da UTI ou o diagnóstico de infecção. O outro, aquele que sempre se manteve elevado. O outro padrão seria aquela PCR que chega a elevar um pouquinho, chega a subir acima de um nível de corte, que eles colocaram lá de 8,7, em 1 ou 2 medidas, depois volta a ficar abaixo desse nível de corte. E aquele padrão que nunca chegou a subir, PCR sempre baixa. E o que eles encontraram? Nesses 2 primeiros padrões, um predomínio dos pacientes que infectaram. Mas também chama a atenção que até 10% dos pacientes que não tinham sinal nenhum de infecção ainda apresentavam esses padrões. E no grupo C, o padrão C e o D, que são padrões mais benignos, assim, de PCR, tinha também paciente infectado, com infecção provada, que fez esses padrões. Avaliando especificidade e sensibilidade do estudo, eles encontraram que para uma variação de 4,1, nessa unidade aqui no HC seria 41, uma variação de 41 associada a um valor absoluto maior que 47, ou maior que 87, teria uma sensibilidade de 92 e uma especificidade de 82% para predizer a infecção. Só que daí a reflexão que eu acho que é importante a gente ter quando a gente fala de teste diagnóstico é se a acurácia é suficiente para garantir que o exame vai ser útil ou que o paciente vai se beneficiar desse exame. E a gente sabe que não é. Quando a gente fala de teste diagnóstico, a gente tem que ter um raciocínio probabilístico bem formado na cabeça. A ferramenta que a gente tem para isso é usar a razão de verossimilhança. Para quem, que nem eu, achava que depois da prova de R3 nunca mais ia usar, a fórmula está aqui. A gente usa sensibilidade e especificidade para chegar no valor de razão de verossimilhança positiva e negativa. E a gente usa também daí para isso o nomograma de Fagan. A ideia qual que é? Você pensa na chance pré-teste do seu paciente ter aquele diagnóstico, por exemplo, aqui 20%, calcula a razão de verossimilhança do exame, se vier positivo, por exemplo, a razão de verossimilhança é 2, calculei com a sensibilidade e a especificidade. Traço uma curva entre isso, e eu chego na chance pós-teste do paciente ter aquele diagnóstico. Achei um estudo que pensou por aí, que chegou a fazer esse exame, e a PCR, com uma área sobre a curva ali de 81, uma acurácia de 81%, chegou nos pacientes desse estudo, chegou numa probabilidade pós-teste quase 50% dos pacientes estarem infectados. Pegando aquele estudo do POVO lá que eu comentei, que tinha uma especificidade até que boa, 82%, quando a gente pensa por esse lado, a gente calcula uma razão de verossimilhança de 5, se a gente plotar no nomograma de Fagan ali, uma probabilidade pré-teste de 20, uma razão de verossimilhança de 5, traçar a curva ali, dá para jogar numa calculadora também, seria 56% de chance do seu paciente ter aquele diagnóstico de infecção.
baixa. Assim, para a gente considerar que o exame te ajudou no diagnóstico, se fala ali de uma chance pós-teste de 70%, 80%, mas daí vocês podem me falar, pô, Pedro, você está sendo chato pra caramba. Se o meu paciente tiver 60% de chance de infecção, se o exame me mostrou isso, já é um exame que foi bem útil para mim, ou então falar que se eu usar para um paciente que tem mais chance pré-teste de estar infectado, o exame vai ajudar mais, realmente. Aí você está certo, só que daí eu queria provocar, pensar por que a gente quer saber mais precocemente que o nosso paciente está infectado. Quando a gente pensa na linha do tempo do nosso paciente na UTI, com relação à parte da infecção, não sei vocês, mas o que eu tenho na cabeça é isso. O paciente está lá lindo e contente na nossa UTI, aqui na abscissa a gente tem o tempo, imaginem isso, aqui na abscissa o tempo, e aqui na ordenada a gente tem essência de vida, quadro clínico do paciente, o status clínico dele, como que ele está indo. Ele vai indo ali, está razoavelmente bem ali na variação dele, até que chega um belo momento que ele se infecta, a partir daí ele começa a ficar meio estranho, talvez a gente já conseguiria fechar o diagnóstico de infecção ali, mas ele ainda não descambou. Se a gente não tiver o diagnóstico precoce de infecção, a gente vai continuar aguardando, até que vai chegar um belo momento que ele vai descer ladeira, nesse momento a gente vai entrar com antimicrobiano, mas talvez já seja tarde, o paciente vai ter um desfecho ruim por causa dessa infecção. Se, por outro lado, a gente tiver um exame que ajude a gente a fazer o diagnóstico nessa fase, antes dele descer ladeira, a gente poderia entrar com antimicrobiano precocemente e ele não iria piorar. Ficaria tudo bem e vida que segue. Só que a gente sabe que não é bem assim. Não é o MER e Evanco, não é a barreira que vai proteger os nossos pacientes. A gente já tem alguns estudos que falam sobre isso. Trouxe esse aqui, o BASIC, uma coorte prospectiva, com 130 UTIs em 26 países de diversos continentes, inclusive Brasil. Pegaram 1.900 pacientes com bacteremia ou fungenia provada mesmo, né? Isolaram a bactéria ou o fungo em 1.700 pacientes. Desculpa, 1.900 episódios em 1.700 pacientes. Um estudo levado ali pelo professor Mervyn Singer. E o que entre os parâmetros que eles avaliaram nessa coorte, eles quiseram avaliar como que era o desempenho de estratégias diferentes de uso de antimicrobiano com relação a essa cultura positiva. Eles consideraram como uma estratégia de uso empírico aqueles pacientes que começavam com antimicrobiano até 2 dias antes da coleta da cultura, até o dia em que a cultura foi coletada, semidirecionado, aquele paciente que esperava até 1 dia depois da coleta da cultura, até o 3º dia, como sendo semidirecionado, e totalmente direcionado aquele paciente que só começava o antimicrobiano ali para o 4º, 5º dia depois da coleta da cultura. Acho que a ideia por trás de separar entre esses 3 grupos seria aquele que o paciente começou a ficar estranho, ou já começa antibiótico, ou coleta a cultura e começa antibiótico, semidirecionado aquele que a gente segura um pouquinho, vamos ver o GRAM, vamos ver se a cultura já aponta para algum lado, e totalmente direcionado aquele, vamos esperar o paciente ter a bactéria na mão para começar o antimicrobiano. E chama aqui só a tabela 1 do estudo separado conforme de onde veio essa bacteremia. A gente vê aqui que tinha paciente grave mesmo, paciente 50% em ventilação mecânica, paciente 60% já com catéter central, que chegou com ter 20% 50% de choque séptico quase, com uma mortalidade liberando os 40%. Então, pacientes graves mesmo, que esse estudo incluiu. Com relação a quantos pacientes usaram cada estratégia, grande maioria usou a estratégia empírica de entrar com antibiótico, 3/4 quase, 20% semidirecionado, ou seja, espera um pouquinho, vamos ver o GRAM para tentar usar um antimicrobiano um pouquinho mais direcionado, e quase ninguém usou totalmente direcionado ali. E quando a gente vê a mortalidade desses pacientes na regressão logística, não viram uma diferença de mortalidade.
quando compararam usar o tratamento empírico, quanto esperar um pouquinho para usar o antimicrobiano. Não teve uma diferença, ou seja, talvez o que a gente consiga tirar é que talvez seja seguro para o nosso paciente a gente esperar um pouquinho mais para entrar com o antimicrobiano. Quando a gente... Outro estudo também que avaliou isso, que eu achei interessante, um estudo do Lancet de 2012, americano, um estudo antes versus depois, unicêntrico, que avaliou também uma estratégia agressiva contra uma conservadora, um desfecho primário de mortalidade hospitalar, um estudo feito numa UTI cirúrgica. E como que eram os grupos? Primeiro, fizeram a estratégia agressiva. Paciente que tinha suspeita de infecção, coleta a cultura e começa o antibiótico. Isso foi feito durante 1 ano. No ano seguinte, eles fizeram a estratégia conservadora. Se é suspeita de uma infecção, coleta a cultura. Espera ter critério objetivo de infecção, ou seja, você isolou a bactéria ali para começar o antimicrobiano. Se no meio do caminho o paciente chocasse, aí ficava a critério do intensivista começar ou não com o antimicrobiano. Nos 2 grupos, foram pacientes bem parecidos mesmo, ficaram mais de 700 pacientes por grupo, uma idade média por volta de 50, uma Apache 2 ali de 18, grande maioria politrauma nesses 2 grupos, com uma mortalidade na UTI uma mortalidade por volta de 5% ali. E com relação a como foi essa estratégia em cada grupo, no grupo agressivo a gente vê que eles realmente começaram mais precoce o antimicrobiano, quando você compara com o tempo da coleta da cultura. No grupo agressivo, em 20 horas, em média, o paciente estava recebendo antimicrobiano. No grupo um pouco mais conservador, esperaram um pouquinho mais de 1 dia para começar, 35 horas. Quando a gente vê com relação ao começo da febre, no grupo agressivo, 11 horas depois do paciente ter uma febre, ele estava usando o antimicrobiano, outro grupo 35%. E com relação ao desfecho, então, primário, que era a mortalidade, a gente teve uma mortalidade de 40% no grupo agressivo, contra uma mortalidade de 21% no grupo conservador. É um estudo antes versus depois, então, que nem a gente já discutiu em outras aulas. A tendência é sempre as coisas serem melhores, então o grupo do depois tende a ser melhor, mas é um desfecho bem duro, assim, é um resultado bem forte. Acho que se não dá para a gente concluir que é melhor a gente esperar para entrar com o antimicrobiano, pelo menos dá para a gente dizer que é seguro esperar um pouquinho. Aqui a análise deles, quando um odds ratio de 2,5 de mortalidade para o paciente agressivo, ou seja, se vocês entrar com antibiótico mais precocemente, nesse estudo, uma chance mais de 2 vezes mais do paciente falecer. Conclusão que dá para tirar disso, na retirada precoce de antimicrobiano, talvez auxilie na retirada precoce, mas não sei, talvez o que a gente precise só é tirar precoce. E no diagnóstico, PCR a gente tem que sempre pensar que aumenta em diversas situações, então talvez ele não seja acurado para fazer esse diagnóstico de infecção nos pacientes duvidosos. Se ele tiver uma acurácia boa, talvez ele não seja útil para fazer essa diferenciação, lembrar daquele pensamento da razão de verossimilhança. E se ele for útil para o diagnóstico precoce de infecção, talvez o paciente não necessite de antibiótico precoce. Acho que é isso, assim, que eu tirei disso, que acho que pode pensar, é seguro para a gente esperar entrar com o antimicrobiano. A gente não precisa, o que a gente precisa é estar do lado do paciente. Quando a gente acha que o paciente está estranho, tem alguma coisa diferente acontecendo, e dá aquela vontadezinha de coletar o PCR, talvez em vez de coletar o PCR, vai lá, examina direito o paciente, faz um ultrassom, vê como que está o pulmão, vê como que está os catéteres, colhe cultura, mas talvez o PCR não vai ajudar a gente a fazer essa diferenciação. Isso aí. Obrigado. Bom, muito bom, Pedro.
Bom, gente, perguntas para o Pedro. Vamos lá. Valeu, Renato. Bom, gente, vocês têm colhido PCR nas UTIs que vocês têm passado? Certo. Fala, Pedrão. Fala, professor. Não, desculpa, Matheus, a risada não foi para você, não foi para a colocação da Luísa. Professor, primeiro aí, Pedrão, ótima apresentação, muito esclarecedora aí. Pensei que ia ser um massacre contra o PCR, mas pegou leve, cara, foi bem objetivo. Eu gostei da aula, apresentação mesmo. Obrigado, Matheus. Cara, eu acho assim, tirando o PCR, eu queria entrar num ponto aí mais profundo do que a galera acha aí também de tudo isso. Tipo, não sei o que você acha também. Beleza, a gente vai usar o PCR para tentar tratar alguma coisa que a gente acha, talvez uma infecção, mas até que ponto algumas infecções elas não iam se resolver sozinhas, sabe? Eu sei que a gente tá, a nossa cultura, a gente sempre vai falar sempre a mesma coisa, e a vez que eu fui tentar ler sobre isso, só tem estudo antigo, né? Bem antigo, né? O senhor deve saber, a história do aquele hospital Birmingham lá, bem antigo, os caras davam, para paciente com pneumonia, dava ou não antibiótico, uma grande porcentagem sobrevivia. Então, até que ponto a gente usa uma ferramenta para tratar alguma coisa que a gente não sabe nem se deveria realmente tratar ou não? Não sei até que ponto aquela famosa omeprazol, né? A gente está tratando uma coisa que a gente não sabe nem se realmente precisa ser tratada. Então, acho que nas UTIs, assim, em geral, ela é bem difundida, né? Assim, acho que é uma coisa mais nossa aqui de talvez não coletar, talvez nem usar, mas eu acho que aquele estudo português seu, aquele de 2006, é o que eu realmente tinha na minha cabeça mesmo, aquelas curvas de evolução. Se for usar, talvez a curva faça um pouco mais de sentido. Agora, valor pontual, tipo, do nada tem um PCI e o PCI tem um valor, esse valor, com certeza, para mim, não significa muita coisa. Não sei o que o resto da galera aí acha. Alguém? Matheus, acho que eu concordo com você. Acho que é uma colocação boa essa, de será que toda infecção a gente tem que tratar? Tipo, por exemplo, traqueobronquite, acho que todo mundo já está, ou pelo menos quase todo mundo já está tranquilo de segurar um pouco, não tratar. É uma discussão bem bem boa para se ter, mas que não sei se a gente tem alguma, desconheço também se tem alguma coisa na literatura dizendo para a gente sobre isso. Mas são indagações boas. Eu lembro de talvez os primeiros dias no R2 rodando no UTI do GN, as provocações do professor de será que a gente tem que tratar toda a infecção e será que a gente tem que acertar de cara o tratamento de toda a infecção. Acho que são perguntas que a gente não tem a resposta, ou se tem ainda, se vai ter algum dia, não sei. Mas acho que eu acho que no final não é que está errado coletar PCR, mas a gente tem que ter na cabeça que também não está errado não coletar, e se por acaso for trabalhar, como eu falei antes, a gente vai trabalhar em equipe, vão ser várias pessoas acompanhando o paciente junto. Se por acaso você tiver numa equipe que opte por coletar, a gente tem que sempre tomar cuidado para não deixar ele atrapalhar.
assim, rodando em várias UTIs, que agora nesse Covid, que várias filosofias diferentes, jeitos diferentes de cuidar dos pacientes. O que me dá bastante medo da ideia de coletar direto a PCR, por mais que a gente sempre fale, não dá para usar como usar só a PCR, é um dado a mais, a gente vai ver o paciente, a gente vai ver o exame de imagem, exame físico, aí sim a gente vai tirar a conclusão. A impressão que eu tenho é que um dado objetivo, que nem a PCR, um número, é muito difícil, por mais que tudo fale contra e seu coração esteja tranquilo de ir contra o valor da PCR, de você dizer que o paciente não está infectado, ou pelo menos que ele não precisa do antimicrobiano, quando tem esse valor é difícil você convencer as outras pessoas, ou todo mundo ter a mente, o coração livre, leve, que dá para segurar. Então, por mais que a gente sempre fale que vamos ver o resto, vamos ver a clínica do paciente, é difícil a PCR não atrapalhar. Não sei. Tô falante. Bom, gente, assim, PCR acho que é mais uma ferramenta realmente que a gente tem para o nosso dia a dia. Acho que o Pedro bem mostrou para todos nós que se tem, do ponto de vista científico, alguma ajuda que ela pode nos dar, é na hora de você falar assim, olha, eu acho que dá para tirar antibiótico desse doente. Agora, fora disso, assim, a gente não tem, pelo menos, nenhuma amostra que ela pode ser útil para a gente a beira-leito. Aliás, ela é útil a beira-leito, assim como uma série de outras ferramentas, né? O dente que está mais toxemiado, a gente presta mais atenção nele. O dente que tem febre, ele presta mais atenção, a gente presta mais atenção nele. O dente que fez um delírio, a gente presta mais atenção nele. O dente que subiu o PCR, a gente devia prestar mais atenção nele. E aí, o que fazer com isso, o tempo que vai dizer para a gente ali. Agora, se começa a gerar agonia, é melhor não colher. Né? E o PCR tem um custo, para a gente não é tão elevado, né? Não sei dizer exatamente o custo, o preço dele agora, mas tem um custo embutido nele. Tá? Para a gente é uma ferramenta extremamente insensível nesse sentido. Né? É uma sinalização de alerta para o próprio doente, assim como você fala, síndrome de reação de Cannon. O doente tem uma descarga adrenética, fica taquicárdico, camidriático, com piloereção. O PCR faz parte disso, né? Então, faz parte da nossa síndrome de reação. E não, a adrenérgica é só uma parte. Né? A sinalização que a gente chama de inflamatória nada mais é que uma sinalização de alerta para a gente, em qualquer ser vivente. E que ela deve ter a sua função, ela deve, né? A gente traz isso aí de toda a categoria vertebrada aí, né? Bom, só eu acho que falar algumas coisas só para reforçar o que o Pedro disse, eu acho que são importantes, né? Assim, introduzir antibiótico baseado só no PCR, realmente eu acho que não parece ser o melhor caminho. Ela pode ajudar? Pode ajudar, mas pode. Agora, na retirada do antibiótico, isso eu concordo plenamente com o que o Pedro disse. Por que não simplesmente retirar? Por que a gente tem que introduzir antibiótico já pensando que eu só vou tirar daqui 7 dias? Você introduziu antibiótico no dente no dia seguinte, você introduziu hoje à tarde, amanhã o dente já está ótimo de manhã, provavelmente foi o antibiótico que fez isso. Eu já acho que já está na hora de começar a pensar em tirar. Se não resolver tirar ali, deu o terceiro dia, o dente está melhorando só, você não tem prova de que foi infecção, não isolou o bicho em lugar nenhum. Acho que assim, dá para começar a pensar de novo. Se passar do terceiro dia, chegar no quinto dia, você já tem que começar a ficar incomodado, já estou usando tempo demais. E aquele dente que não melhora, não melhora, não melhora, tem cultura persistente, por exemplo, de sangue positivo, esse é o cara que eu acho que faz sentido alongar o tratamento. Mas boa parte dos doentes talvez não precisem de antibiótico, boa parte deles precisam de pouco tempo, e alguns poucos vão precisar de muito tempo. Acho que precisa ter bem claro isso na cabeça. Chegou o antibiótico no terceiro dia, tem que começar a incomodar, se realmente precisa. O dente não melhorou. Qual a primeira reação que a gente tem quando o dente não melhora em 48, 72 horas? É escalonar. Será que não dá para pensar que tem outro diagnóstico que a gente deveria tirar esse antibiótico? Isso acho que tem que entrar no raciocínio aí também. Tá bom? Perfeito. Mais alguma colocação aí, gente? Vocês lembram alguma situação que a PCR
tem onde que a PCR pode ajudar mesmo? Que vocês usariam? Vocês têm alguma ideia dessa na cabeça? Sendo um pouquinho advogado do diabo do PCR, já que ninguém está falando bem dela, os meninos que foram diaristas nas unidades do centro cirúrgico escolhiam PCR? Pô, Cezão, de verdade, eu não coletava, né? Mas o PCR tava lá todo dia. Voltando a falar que eu acho que o Pedro falou, que o Marcelo falou, eu acho que realmente um PCR para definir se vai dar antibiótico, eu acho que ele não é eficaz. PCR para tirar antibiótico, eu acho que tem a sua validade, mas ninguém segue, né? A gente acaba deixando completar os números cabalísticos. Mas ele serve muito para mostrar para a gente que paciente a gente tem que prestar atenção. E quando você tem, por exemplo, eu trabalhei numa unidade onde eu era diarista visitador de 17 leitos. Eu tinha 8 horas para ver 17 pacientes. PCR, querendo ou não, é uma triagem para um exame físico um pouco melhor, para uma avaliação um pouco melhor, assim como os outros critérios que a gente já sabe, temperatura, frequência cardíaca, mudança de padrão, cara de toxemia. Às vezes me chamava a atenção um paciente que eu estava vendo tudo bem, o PCR sobe, eu vou examinar ele direito, prestar mais atenção nele. Às vezes até dá um tempo maior de observação. Então, acho que assim, acho que não dá para a gente também achar um absurdo as unidades que trabalham com PCR. E o preço, Marcelo, é de 15 a 20 reais. Legal. César, só uma pergunta então, professor. Nessas unidades que o senhor coletava o PCR para auxiliar na sua triagem, de quem vai receber mais atenção ou não, o senhor considerava que às vezes também podia atrapalhar, assim, do paciente que o senhor não acha que está infectado, no outro dia você vai reavaliar ele está com um merivanco ali, vai perguntar por que, daí o plantonista, não, vi que o PCR dele estava em ascensão e tal, resolvi iniciar antimicrobiano? Atrapalhava sim, hein? Depende do titular do caso, também não deixava colher. Obrigado. Acho que só... Desculpa. Fala, Matheus. A última, chefe, prometo. Eu acho que assim, eu não sei, eu acho que depois daquele estudo do Kumar, né, chefe, que é aquele lá que todo mundo fala, de que se você perder o time da infecção a cada hora que passa sem o antibiótico, aumenta a mortalidade dos pacientes. Acho que é bem complicado, assim, né, tipo, a gente falando sobre uso racional de antibiótico, assim, né, chefe. Qual que você acha, assim, eu lembro que o Bruno mandou agora da Sociedade Americana de Infectologia, aquele paper lá deles, de que talvez segurar o antibiótico, mesmo que você saiba que o paciente está infectado, talvez o trigger de você, essa espera de entrar com antibiótico, isso acho que provavelmente não faz mal, né? Eu não estou afirmando, é uma pergunta, na verdade, isso. Se esse delta, você sabe que está infectado, mas se o paciente não tem nenhuma disfunção, você não entrar. E para o senhor, qual que seria o trigger de entrar? É uma disfunção orgânica nova? É uma creatina que piorou? É a droga vasoativa que entrou? É o delírio que se instalou? Ou não sei, chefe, algum outro sinal mais clínico, assim, agora não falando de PCR, falando assim de algum exame físico ou algum trigger que você pense em entrar com antibiótico para esse paciente? Certo, é sempre uma boa questão, né, Matheus? Acho que assim, o jeito bem superficial e rápido de responder isso depende do todo. Mas tem algumas variáveis dentro do todo que eu acho que são importantes, né? Assim, o doente começa a deteriorar a hemodinâmica, ele já está há algum tempo internado na UTI. Na fase aguda, assim, o doente deteriorar pode ser relacionado à doença de que ou trouxe para a UTI. Mas o doente estava indo tudo bem, de repente ele vira a esquina e começa a ir tudo mal. Esse é um cara que, principalmente se tiver disfunção hemodinâmica, é um cara para a gente prestar um pouco mais de atenção. Assim, o resto, você sempre vai, assim, mesmo a disfunção hemodinâmica, você sempre vai ter um troço multifatorial ali no meio. Então, assim, eu acho que aquela sensação de segurança, estou introduzindo seguro, não estou introduzindo com segurança, isso a gente quase nunca vai ter. A não ser que você já tenha uma cultura na mão, o doente está chocado na sua frente, é outra coisa. Né? Mas do resto, às vezes quando você está inseguro, mais vale a pena pecar pelo excesso, mas assim, pecar pelo excesso,
Daqui 6 horas, olha para trás. Daqui 12 horas, olha para trás. Daqui 24 horas, olha para trás. Hoje a gente teve um evento aqui de madrugada na UTI que foi interessante. A doente que pós-diálise ela chocou com 120 lactato, uma acidose metabólica grotesca, e isso foi às 3 da manhã. Às 7 da manhã ela estava normal. Só que ela recebeu antibiótico. Tá errado isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tirou antibiótico de manhã. Então, esse foi umas 6 horas, olhou para trás e tirou antibiótico. Então, acho que assim, tem situações e situações. Mas assim, a disfunção hemodinâmica é aquela que sempre pega meio pesado, né? Entendi, chefe, obrigado. Só lembrar que assim, eu estou falando de disfunção hemodinâmica, mas você pega um dente cirúrgico. Dente cirúrgico pós-operatório, um politraumatizado, um dente com pancreatite, esses vão ter queimado, esses dentes vão ter disfunção hemodinâmica independente de... desculpa, eles podem ter disfunção hemodinâmica independente de todo o resto, né? Então assim, não precisa enxergar o doente ali mesmo, né? Assim, é aquela história, tomar conduta sem olhar para o doente, pelo menos, ou encostar nele melhor ainda, examinar, é difícil, é difícil. Tem uma situação que acho que a PCR pode ser bastante útil, que eu, pelo menos, considero dessa forma. Quando a gente vai levantar literatura sobre antimicrobianos na pancreatite aguda, por exemplo, tem um estudo espanhol que é bem especial, que eles começaram a fazer desde o primeiro dia e do diagnóstico da pancreatite, e se confirmasse na tomografia, depois mantinha num grupo como profilático e no outro não. Começaram a fazer antibiótico. Só que assim, o achado mais legal desse estudo foi o seguinte: os doentes com pancreatite aguda, que em 72 horas tinham PCR que não passava do valor de 10,6, 106 mg por decilitro para nós, eles tinham um valor preditivo negativo para ter necrose, que batia na casa dos 97%. Era 97% nos quebrados. Eu acho que assim, você tem um doente com a pancreatite aguda, que está no terceiro dia, você quer, porque, quero fazer a tomo, quero saber se tem necrose. Bom, você quer fazer muito, olha primeiro ali a sua pressão, o dente tem disfunção renal, né? Sei lá, está lá com os seus 3 creatinina, pode ser que, quem sabe, prejudique mais a função renal dele fazendo a tomografia com contraste. Se o dente tiver uma PCR baixa, é difícil isso acontecer, eu sei, mas se acontecer de ele tiver uma PCR, se o dente vem com PCR baixa, para pensar, será que eu preciso expor o doente a essa possibilidade de ele levar mais uma injúria? Valoriza o transporte. E o transporte, boa. Essa semana a gente teve uma perda de dispositivo no transporte com a tomografia. Bom, gente, acho que é isso aí também. Pedro, você tem mais alguma colocação aí? Acho que não. Tá bom, gente. De vocês aí, alguém tem mais alguma coisa? Então, Isso aí, gente. Obrigado. Bom apetite. então tchau para vocês.